primeiro livro dos Reis, capítulo 20, verso 22 ao verso 29, diz assim a palavra do Senhor Deus. Eles feriram cada um ao homem que se lhe opunha. Os sírios fugiam. Israel os perseguiu. Porém, Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. Saiu o rei de Israel e destroçou os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Então o profeta se chegou ao rei de Israel e lhe disse: vai, sê forte, considera e vê o que hás de fazer, porque daqui a 1 ano subirá o rei da Síria contra ti. Os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejamos contra eles em planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. Faze, pois, isso, tira os reis, cada um do seu lugar, e substitua-os por capitães. E formam outro exército igual em número ao que perdeste, com outros tantos cavalos e outros tantos carros, e pelejemos contra eles em planície ou em vale, e por certo seremos mais fortes do que eles. Ele deu ouvidos ao que disseram, assim e o fez. Decorrido um ano, Ben-Hadad passou revista aos sírios e subiu a África para pelejar contra Israel. Também os filhos de Israel se passou revista, foram providos de víveres e marcharam contra eles. Os filhos de Israel acamparam-se defronte deles como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. Chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os assírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. 7 dias estiveram acampados uns defronte dos outros. Ao 7º dia, travou-se a batalha, e os filhos de Israel, num só dia, feriram dos sírios 100.000 homens de pé. O restante fugiram para a Feca, e entraram na cidade, e caiu o muro sobre os 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad fugiu, veio à cidade, e se escondia de câmara em câmara. Então lhe disseram os seus servos: eis que temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, panos de saco sobre os lombos e cordas à rocha da cabeça. E saíram ao rei de Israel. Pode ser que ele te poupe a vida. Até aqui tá bom. Pai, muito obrigado. Fala o nosso coração nessa hora, através da tua palavra que foi lida. Abre o nosso entendimento, nosso coração. Gera-nos fé, esperança, convicção em ti, ó Deus. Que o Senhor possa edificar a tua igreja, a que está presente aqui e aqueles que estão nos acompanhando através desta live. Que o Senhor console os nossos corações, que a palavra do Senhor nos levante diante da tua presença. É o que oramos ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, durante a história bíblica, nós somos testemunha, lendo essa história, está registrado, que o povo de Israel sempre teve grandes inimigos. E eles sempre se portaram como pedra no sapato de Israel. E esse povo que se levantava contra o Senhor, contra o servo do Senhor, todas as vezes que eles se levantavam, Israel estava diante de Deus, vivendo uma vida reta, vivendo uma vida que agradava a Deus, todas as vezes os seus inimigos caíam por terra e o povo de Deus prevalecia. Mas todas as vezes que o povo de Deus estava em rebeldia e tentava vencer batalha, confiado apenas no seu exército, nas suas experiências, e não ouviam Deus, todas as vezes esse povo caía. Fato é que, decorrente à desobediência do povo, Deus permitia que inimigos se levantassem contra Israel. Mas mesmo o povo obedecendo a Deus, muitas vezes Deus também permitia que os seus adversários, os seus inimigos se levantassem. Porque era na grande peleja, nas grandes dificuldades, que Israel tinha experiência com Deus, conhecia o seu Deus,
E não apenas conhecia o seu Deus, mas as nações que lutavam contra Israel e as outras que ouviam as histórias, ouviam falar do grande livramento que Deus dera àquela nação de Israel. Então, por muitas vezes, Deus foi glorificado através das batalhas, através das guerras que seu povo travou. E Deus permitiu todas elas. Algumas, lembrando, era consequência de desobediência, então Deus levantava a nação como um braço de disciplina para disciplinar o seu povo. E outras vezes, não. Outras vezes Deus permitia, porque fazia parte do seu propósito, para que o povo conhecesse seu Deus, experimentasse a grandeza do seu Deus, propagasse o seu nome, mas não apenas isso, mas também que outras nações pudessem conhecer esse Deus que dava livramento a Israel de maneira milagrosa. Por muitas vezes Israel não precisou pelejar. E é interessante porque nesse texto que nós lemos, os versículos anteriores, esse mesmo exército, há um ano atrás, se levantou contra o povo de Deus. E o profeta então disse que Deus era com seu povo e que daria vitória. E eles saíram para a peleja e pelejaram no monte. E Israel venceu a esse inimigo no monte. Então, como o inimigo não estava satisfeito e não sabia perder, a desculpa deles era que eles venceram a batalha, foram muito mais fortes, porque Deus era apenas o Deus dos montes, que Deus dava livramento a eles apenas no monte, por isso eles se tornaram mais fortes. E então, queridos, mesmo depois de uma grande derrota, de um grande vexame, esse povo saiu, eles se fortaleceram, o profeta preparou o povo de Deus e disse que daqui um ano esse exército voltaria e lutaria e investiria contra eles de novo, mas que o Senhor era com ele. Observa que muitas vezes nós estamos lidando com os mesmos inimigos. Vencemos eles aqui, ganhamos a batalha em alguns momentos, mas faz parte do ciclo da vida estarmos sempre em peleja, porque esse é um processo que Deus escolheu para forjar o seu povo, para preparar o seu povo. Dizem que em tempo de crise, em tempo de adversidade, é que nascem os fortes, é que também se manifesta a grandeza e o poder de Deus, é evidenciado o poder de Deus. Isso a gente vê no Novo Testamento várias vezes que o povo de Deus esteve aflito, tanto como comunidade e até mesmo como indivíduo, por exemplo, Davi, como Sadraque, Mesaque, Abdinego, Daniel, e indivíduos, servos do Senhor, a quem Deus tinha uma aliança, que passaram por grandes lutas, e ali nas lutas, seja ela em qualquer campo de batalha, Deus sempre manifestou. Por quê? Porque Deus se manifesta não apenas nos dias bons das nossas vidas. Deus também se manifesta e, sobretudo, se apresenta para cada um de nós de uma forma muito mais evidente, até nos tempos de batalha, nos tempos de crises, no tempo de perseguição. E aqui o povo já sabia que esse inimigo voltaria. Então você vê o ciclo da batalha de Israel, muitas vezes lutando com o mesmo inimigo. Lutaram uma guerra, venceram uma batalha, mas ainda não acabou a guerra. Assim também é a nossa vida, né? Vira e mexe, vencemos uma adversidade, tem dias que passamos por lutas, vencemos essas batalhas, temos dias de refrigério, temos uma folga, Deus nos dá um fôlego para recuperar as forças e daqui mais um tempo o mesmo inimigo se levanta, outro inimigo se levanta muito mais forte e estamos lutando toda a nossa jornada e toda a nossa caminhada. O que me chama a atenção é que o inimigo afronta Deus quando diz que Deus só concedeu vitória a esse povo porque de fato ele era o Deus de monte e que agora travaria uma batalha, mas que essa batalha agora não seria apenas no monte, mas que essa batalha se travaria agora no vale, porque no vale eles seriam mais fortes, uma vez que Deus era apenas Deus do monte e que não o livraria no vale. É uma afronta. O homem não conhece a Deus e acha que tem o conhecimento e todas as estratégias e justificam as suas derrotas. Fato é que Deus já havia preparado seu povo e o texto então chega a nos dizer exatamente isso. O verso 23 diz assim: os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejemos contra eles em planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. Faze isso,
Tira os reis, cada um do seu lugar, e substitua-os por capitães, e forma um grande exército igual ao número ao que perdeste, com outros tantos cavalos e outros tantos carros, e peleja contra eles em planície. E por certo, seremos mais fortes do que eles. Ele deu ouvido ao que disseram e assim o fez. Então, queridos, nós observamos que Deus não é apenas o Deus de monte, como eles achavam que Deus era apenas o Deus do monte. Na verdade, essa linguagem do Antigo Testamento, quando se fala em monte, no mundo antigo, eles entendiam que os montes eram a morada dos deuses. Isso sempre foi divulgado entre todas as religiões, em todas as nações, eles entendiam isso, e eles elegiam seus deuses a partir de cada monte, mostrando que os seus deuses moravam em determinado monte. Por exemplo, nós vamos ver na mitologia grega, Zeus, que morava no Monte Olimpo, né? E essa é uma linguagem do Antigo Testamento. E eu gosto daquele Salmos 121, quando nos diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez alguma adversidade. E olhando para Jerusalém como o lugar de residência de Deus, morada do Altíssimo, então eles aguardavam talvez se portando a Jerusalém, quando ele fala que olhava para os montes, lembrando de Deus. Mas é bem verdade também que eles poderiam estar olhando para os montes como na linguagem comum das religiões pagãs, de que os deuses habitavam em montes. Talvez eles também estivessem dizendo: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? Com certeza não virá em nenhum desses deuses que dizem que residem em montes, mas a minha vitória vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, é importante nós entendermos que Deus é o Deus que atua em qualquer lugar. Deus é o Deus que atua em qualquer batalha. E não existe um espaço geográfico onde Deus se manifesta. Deus não é o Deus limitado. Quando eles fazem essa declaração de que certamente eles venceram Israel porque Deus era apenas o Deus do monte, eles estavam reduzindo o próprio Deus deles, dizendo que o Deus deles eram apenas deuses do vale e que se lutasse em planície ele vencia, porque o Deus deles estava limitado, mas eles não conheciam o verdadeiro Deus, o único Deus, o Deus de toda a terra, o Deus dos montes, o Deus dos vales, o Deus das águas, o Deus dos céus, do universo, o Deus todo-poderoso. Então, quando os inimigos planejaram, se ergueram, se reestruturaram, reformularam o seu exército, revigoraram as suas forças para reinvestir contra o povo de Deus, mostrando que não havia sossego na caminhada desse povo. E eles sempre servem como reflexo da nossa jornada. Lembrando, queridos, que muitas vezes nós pensamos que Deus vai nos dar sossego nessa vida. E nós não temos nenhuma promessa na Bíblia de sossego nessa caminhada. Muito pelo contrário, em toda a nossa jornada, o que nos é dito pelas Escrituras, que nós teremos lutas, que nós teremos adversidade, que as nossas vidas, a nossa caminhada, a nossa jornada não será fácil. Sempre o inimigo estará se levantando, quer seja nos montes, quer seja nos vales, eles estarão se levantando para tentar derrubar a sua caminhada, tentar minar a sua fé, tentar destruir, tentar fazer com que você não conquiste as bênçãos do Senhor e quem sabe até pelas suas investidas duvide da grande presença do Senhor, do poder de Deus. Então, quando eles fazem isso, eles fazem com o intuito de trazer temor sobre o povo de Israel, dizendo que Deus era apenas o Deus dos montes, quando na verdade Deus transcende qualquer espaço. Deus, ele é grande e todo-poderoso. E é interessante, queridos, que Deus está atento ao seu povo, quer seja no monte, quer seja no vale. Aonde quer que o povo esteja, aonde quer que o povo passe, seja qual for a quantidade de inimigo. Observa que o texto vai nos dizer que o número dos sírios cobria toda a terra, enchia completamente a terra, por causa do número. Olha só o que diz o verso 27. Também os filhos de Israel, se passou revista, foram providos de víveres e marcharam entre eles.
Os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como 2 pequenos rebanhos de cabra, mas os sírios enchiam a terra. Veja bem, eram apenas 2 grupos. Deus não precisa de grande quantidade para cumprir seu propósito. A vitória do povo de Deus não resiste na minha qualidade, na sua qualidade, ou na quantidade, ou nos recursos, mas na total dependência desse Deus. E é isso que o texto mostra, e faz questão de mostrar que o povo de Israel era como se fossem 2 pequenos grupos de cabras, diminuindo para evidenciar a vitória no poder de Deus e não no exército de Israel. Então, muitas vezes, Deus permite que as nossas lutas sejam muito maiores do que nós. Porque quando nós conquistamos a vitória, temos plena convicção de que nós não fomos o causador dessa vitória. Nós não fomos os responsáveis, os protagonistas dessa vitória, mas o próprio Deus. E aqui um grupo pequeno, e quando se referia aos seus inimigos, dizia que eles enchiam a terra. Logicamente, humanamente falando, é óbvio que a vitória já estava determinada, humanamente falando, pelos sírios, porque a grande quantidade e ainda o desejo de rivalidade, de vingança, de revanche, porque havia há um ano atrás eles já haviam sido derrotados no monte e agora tinham grande expectativa que o Deus do vale deles iria ajudá-los. E aí, queridos, a Bíblia diz que eles então investiram contra o povo de Deus, desafiando. E olha só, o verso 28 diz assim: chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda essa grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. Amém? Assim sabereis que eu sou o Senhor. Queridos, a Bíblia diz que quando Deus quer agir, não há quem possa impedir a sua mão de agir. Não é o número imenso de adversários, não são os tamanhos das adversidades, não são as grandes ondas, não são os grandes ventos que determinam a tua derrota ou a tua vitória. Quem determina a derrota do seu povo ou a vitória do seu povo é Deus. E quando Deus age, ninguém pode impedir o seu braço forte de agir. E é isso que o texto vai nos mostrar. Deus é soberano, Deus é Senhor em toda e qualquer situação. Deus permitiu que o inimigo se levantasse e Deus concedeu a primeira vitória. Deus permitiu que o inimigo se levantasse outra vez. E ainda assim, pela segunda vez, Deus concedeu a vitória. Então Deus é aquele Deus que permite que sejamos muitas vezes sitiados, afrontados, perseguidos, humilhados, assustados muitas vezes. Mas esse mesmo Deus que permite que o inimigo nos cerque, que permite muitas vezes que o inimigo nos ameace com grandes afrontas, é o mesmo Deus que se levanta e diz que é o Deus que nos entrega os inimigos nas nossas mãos. Meu querido, minha querida irmã, se queremos vencer, se queremos conquistar, se queremos seguir adiante, precisamos entender que toda vitória procede de Deus. Todas as conquistas vêm da mão de Deus, da vontade do Senhor. Não importa se estamos fracos ou se estamos fortes. Precisamos aprender a depender de Deus e a colocar nas mãos dele, entendendo que não importa a quantidade dos nossos inimigos, não importa o tamanho das grandes ondas, não importa se os inimigos enchem a terra e se somos pequenos diante dos nossos adversários, mas a verdade é que temos um Deus que não é apenas o Deus do monte, mas é um Deus que também desce para estar conosco no vale. Deus está conosco nos montes? Está, mas Deus também está conosco nos vales. Ele vai adiante de nós e não importa a quantidade do inimigo. E é esse Deus, queridos, que nós somos conclamados a servi-lo, a proclamá-lo, a estar diante dele, a viver os seus princípios, porque vale a pena. Isso não significa que não seremos perseguidos, isso não significa que não teremos investida, não significa que não teremos ataques do inimigo. Teremos e seremos afrontados, pois o próprio Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições.
Talvez não tenhamos como o povo de Israel teve literalmente um exército contra eles, mas nós temos, queridos, tantos exércitos de ordens espirituais que se levantam, tantos desafios que muitas vezes assustam a nossa alma, queridos, tantos obstáculos que nós mesmo levantamos dentro de nós, barreiras e tantas outras coisas que muitas vezes nos sufocam, nos apertam, muitas vezes, e que diante disso achamos que o nosso inimigo é invencível. E sim, na nossa perspectiva humana, com o nosso olhar limitado, sim, os nossos adversários, nós não conseguimos vencer. Por isso, era importante que o povo de Israel dependesse de Deus e acreditasse que era Deus quem entregaria os seus adversários. E por muitas vezes, Deus permitiu que o problema na vida de Israel se agigantasse. Por quê? Para que eles não tivessem dúvida de que o livramento de fato veio de Deus. Então, ainda que talvez aquilo que os seus inimigos houvesse dito ao povo de Israel, que eles venceram a batalha porque estavam no monte e que Deus era apenas Deus do monte, mas queria ver no vale se Deus o livraria no vale, talvez isso tivesse assustado alguns do povo de Israel, porque era um pequeno rebanho, 2 grupos como se fossem 2 grupos de cabra, diante de um grande exército que enchia toda a terra. Olhando isso, é uma missão suicida, é uma missão de derrota. Mas, queridos, são nas adversidades e muitas vezes nos nossos poucos recursos, no nosso pequeno grupo, nas nossas poucas forças, que se evidencia o poder de Deus, a grandeza de Deus e a majestade desse Deus. E o que Deus diz, que Deus não está limitado ao lugar. Deus não reside apenas em templos. Deus não reside apenas, como eles entendiam no Antigo Testamento, em montes. Embora Deus falasse que ele era o Deus de Sião, do Monte Sião, e o Monte Sião era conhecido como o Monte de Deus. E Jerusalém foi construído em Sião, naquele monte, cercado por montanhas. Então, mas Deus vai mostrar que ele é diferente dos deuses que apenas ocupam algumas regiões. Mas Deus é Senhor de tudo e de toda a terra. E que não há lugar que limite a ação de Deus. Amém? Não há lugar que limite o poder de Deus. Quando Jesus encontra aquela mulher samaritana e há uma discussão de cunho teológico e ela entendendo do que se dizia, de que o Messias viria de um determinado lugar e os judeus entendiam que vinha de outro lugar e que se adorava a Deus num monte e que os judeus acreditavam que adorava a Deus em Sião e que havia aquele lugar, aquela disputa de lugar onde de fato deveria adorar a Deus. E também quando eles adoravam, mesmo que estivesse longe de Jerusalém, eles se voltavam pelo menos 3 vezes ao dia, que era a oração que eles tinham, no mínimo 3 orações por dia, se voltavam, estendiam as mãos em direção a Jerusalém para representar o significado de que Deus habitava naquele lugar. Mas quando Cristo vem, ele rompe todas as barreiras, o véu, e esse lugar de adoração transcende apenas o Monte Sião, Jerusalém, os montes, mas vai para todos os cantos, todos os lugares nós podemos servir a Deus e adorar a Deus. E aquela mulher questiona Jesus, mas nossos pais disseram que é nesse monte que devemos adorar e os judeus dizem que é naquele outro monte. Jesus diz, olha, veio a hora que o Pai busca os verdadeiros adoradores, nem nesse monte e nem naquele monte, mas adorarei a Deus em espírito e em verdade. Deus, o teu Deus, não está limitado a circunstâncias nem a geografia. Deus não está preso em uma caixinha. O nosso Deus enche toda a terra. Todo o espaço é um campo de batalha de Deus. E aqueles homens não conheciam, porque os seus deuses eram limitados. Eram Deus apenas jurisdiciado apenas em determinado lugar. Porém, Deus, ele é Senhor de todos os céus, de todos os montes e de todos os vales. Então Deus se importa com o seu povo. Não importa se é no vale, não importa se é nos montes. Deus está contigo. Deus está comigo. Deus está com o seu povo. Deus está com aqueles que confiam nele, que esperam nele. E certamente Israel saiu para a peleja confiado em Deus. Por quê? Porque tinha um pequeno grupo.
E ninguém, em sã consciência, saía para a peleja, que era uma missão suicida. Mas havia uma promessa de Deus. E quando Deus estabelece uma promessa sobre o seu povo, não há quem possa impedir o agir de Deus. Se Deus determina uma palavra de vitória, uma palavra de bênção, uma palavra de conquista na sua vida, na sua casa, pode se levantar grandes inimigos, pode se levantar grandes barreiras, adversidade. Deus lança por terra, porque ninguém pode impedir o braço poderoso do Senhor. Quando Deus age, diz, agindo eu, quem impedirá? Não há nada que seja maior do que o nosso Deus. Não há problema que Deus não possa solucionar. E Deus é o Deus que está com o seu povo. E olha só, Deus não precisa de recurso para te dar vitória. Deus não precisa de muita gente do teu lado para te dar vitória. Deus não precisa de lugar, de ambiente favorável. Aonde ele chega, o lugar se torna favorável para ele operar o milagre dele. Porque ele é Deus, ele é Senhor de tudo e de todas as coisas. Deus está no controle. Quer você esteja no monte hoje, quer você esteja no vale amanhã. Deus está com você, Deus está comigo. O salmista Davi, no Salmo 23, ele diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz andar em vales, em pastos verdejantes. Ele me conduz por águas tranquilas, por pastos verdejantes, mas ele também vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. E isso é o que nos dá paz no coração. Isso é que nos dá a certeza e a convicção de falar como Davi falou nos salmos que nós lemos, de número 108. Firme, ó Deus, está o meu coração, e cantar-te-ei louvores com toda a minha alma. É a convicção de que Deus está conosco, por onde nós estivermos, ainda que os inimigos sejam mais numerosos, ainda que o inimigo se levante, Deus realmente se importa com a minha vida, Deus se importa com a sua vida. E olha só a resposta de Deus para eles. Olha, porque eles disseram que eu sou apenas o Deus do monte, eu vou entregá-los nas suas mãos. É Deus quem nos concede a vitória. Amém? É Deus quem nos concede livramento. Verso 29. 7 dias estiveram acampados, uns defronte dos outros. Ao 7º dia, travou-se a batalha, e os filhos de Israel, num só dia, feriram dos sírios 100.000 homens a pé. Queridos, a maioria sem Deus é minoria. E a minoria com Deus é a maioria. Amém? Amém. Deus é o Deus que sai a favor do seu povo. É Ele que abre as janelas dos céus. É Ele quem ordena os seus anjos ao nosso favor para pelejarem conosco. É Deus quem determina a palavra de vitória. É Ele quem prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. É Ele que nos proporciona o banquete da vitória. Mesmo, queridos, quando nós estamos diante de uma grande derrota, uma eminente derrota, um eminente ataque, Deus muda o quadro, Deus muda a circunstância. Por isso nós não podemos perder a nossa fé e nem permitir que o tamanho dos nossos inimigos determinem nossa atitude de adoração, nossa atitude de louvor a Deus, a nossa dependência de Deus, a nossa convicção de Deus. Amém? Amém. Então, a palavra do Senhor nos diz que Deus é o Deus que nos garante vitória. E aí o inimigo foi completamente confundido e Deus assim abençoou o seu povo, derramando e concedendo vitória a ele. Então, nesse momento, talvez você que está aqui conosco, você que está nos ouvindo, possa estar atravessando um vale, ou passando pelos montes, ou por terras áridas, difíceis, vale da sombra da morte. Eu quero dizer o seguinte: a Bíblia diz que esse Deus é o Deus que caminha conosco em toda e qualquer situação. Esse Deus é o Deus que está conosco tanto nos montes, mas também é o Deus que está conosco nos vales. Isso significa que Ele sobe conosco em montanhas, nos ajuda na adversidade, mas também é o Deus que está disposto a descer conosco. E isso foi provado
quando Cristo desceu da glória, deixou sua glória e veio até nós. E habitou aqui nesse vale, no vale da sombra da morte, quando todos nós estávamos sentenciados à morte eterna. O Senhor veio até nós e pelejou contra o nosso maior inimigo, Satanás, e o destruiu, e o despojou, e o exibiu publicamente, e nos fez vencedor, porque esse Deus nos deu a vitória no vale da sombra da morte, por causa de Cristo, que desceu conosco para nos encontrar no vale, para derrotar o nosso grande adversário. É o Deus, queridos, que nos leva também para os montes, para adorá-lo, para glorificá-lo. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, que Deus abençoe sua vida, e essa palavra, breve palavra, encha o seu coração, te fortaleça, independentemente do momento que você possa estar vivendo. Amém? Para Deus não existe lugar para te dar vitória, e muito menos quantidade de inimigo. Deus não precisa de recursos. Talvez alguém diz assim, eu estou impossibilitado de ir à igreja, Deus não vai me dar vitória. Deus não dá apenas vitória no monte, mas Ele também dá vitória no vale. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.